Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, Poquzinhas, olá, Poquzonas. Esse episódio faz parte da maratona especial da Parada LGBT 2019 de São Paulo, que acontece no dia 23 de junho. Hoje, o tema é dedicado às mulheres lésbicas. Este episódio é uma homenagem a Lona Barbosa e a todas as vítimas da LGBTfobia. O grupo de pesquisa Lesbocídio, As Histórias que Ninguém Conta, é uma iniciativa do Núcleo de Inclusão Social NIS e do NOS, Dissidências Feministas. Criado em 2008, o NIS é um projeto vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Os números de registro de casos de lésbicas assassinadas no Brasil foram afetados por um aumento substancial nos últimos anos. De 14 casos registrados em 2014, o número alcançou em 2017 35 casos registrados, evidenciando um aumento de 150% em apenas 4 anos. 66% das lésbicas assassinadas são não feminilizadas. Em 2017, 19 mulheres se suicidaram por serem lésbicas, ou seja, 58% da causa total de mortes. Já na segunda semana de 2018, foram registrados mais 2 casos de assassinatos e 6 de suicídios, totalizando 8 casos de lesbocídios em 8 dias corridos do ano. Oi, Poquzinhas. São com esses dados que nós começamos o episódio L da nossa maratona. E a nossa convidada é uma convidada muito que dá especial, muito bafônica, muito perfeita, maravilhosa. Icônica. Icônica. Rainha. Está aqui com um casaquinho lá Mel B, das Spice Girls. Por favor, Prince. se apresente, convidada. Maravilhosa demais pra falar rapidamente. Oi, gente. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu sou Gabriela Barreira, da Textos Cruéis Demais, pela primeira vez no Pocket Cultura e num podcast. Olha aí. Oh, chique. Primeira vez de muitas, com certeza. Inclusive a primeira vez que valendo, né? Porque a gente já gravou esse episódio, a gente acabou tendo uns probleminhas com esse episódio. Mas a Gabi é guerreira e ela voltou, ela é muito paciente, ela voltou pra gravar conosco. Vai ser melhor ainda. E ela é super A nossa segunda amiga. vez ainda é melhor. É a vida de produtor de conteúdo, né? É, a gente tem que gravar meninas. 2 vezes, né, meninas? Mas é tudo por vocês. Tudo por vocês. Uma vez a cada 3 meses isso acontece aqui no Pocket. A gente pede um episódio. A gente teve a vez do episódio do Ele Não, né? Que a gente teve que regravar. Mas enfim. Aliás, tem bônus tracks, né, de episódios que a gente nunca lançou, Sim. que quem sabe, né, Quem dia. sabe uma edição especial Pocket de Cultura para colecionadores. Eita, vamos deixar no final do ano. Isso. 1 ano de Pocket de Cultura. Cultura a gente libera esses episódios. libera. Para começar, Gabi, vamos para a primeira pergunta, que é: como é ser uma mulher lésbica e uma mulher lésbica negra no país? Por favor, conte um pouquinho da sua experiência, da sua vivência. Eu acho que os números que abriram o episódio, eles dizem muito sobre o que é ser uma mulher lésbica no Brasil. São números bem chocantes, bem tristes, assim. Dentro da minha vivência, eu sou uma pessoa privilegiada, sou uma lésbica não masculina, então, às vezes, quando a gente para pra pensar se a gente é lido como LGBT, às vezes eu acho que eu não sou lida. Então, isso eu acho que é um privilégio. Sendo uma mulher negra, eu acho que eu sinto mais não é que uma coisa pesa mais que outra, mas são pesos diferentes. No Brasil, pra mim, o que eu sinto mais, assim, em relação a ter uma vivência lésbica e a ter uma vivência como mulher negra, eu sinto uma fetichização muito grande. Então, assédio na rua, fetichização, tipo, meio de internet, assim, sabe? Então, eu acho que toda mulher lésbica, principalmente no Brasil, tem que conviver com a nossa aura da sociedade muito machista. Então, se uma mulher que se relaciona com um homem já é fetichizada e assediada por isso, imagina uma mulher que se relaciona com outras mulheres. Então, eu acho que tem muito isso. E essa carga de fetichização Saiu. Vem carregada de muito medo, assim, também, sabe? Do tipo, cara, não posso me pegar muito hard com alguém, porque se vier um cara e quiser bater nas duas, ou se vier um cara e agarrar as duas, se estiver no Uber com alguém, sabe? Então, eu acho que vem sempre com essa carga um pouco do medo, que é meio que uma consequência
do machismo e da fetichização da mulher lésbica. A gente ouve bastante história de estupro corretivo, né? Quando fala sobre vivência de mulheres lésbicas sendo lésbicas na paz delas, né? Acho que isso acontece... O que com a gente acontece histórico muito de violência no sentido de agressão, né? Acho que é mais comum. Pra questão de mulheres lésbicas, eu vejo muito a questão do estupro corretivo, ou entre outras coisas que são feitas, né, na base de tentar colocar essa vivência e a sexualidade como algo errado. E aproveitando isso, Gabi, como foi o seu processo de descoberta? Eu sinto que o meu processo de descoberta, ele deve fazer uns 10 anos, assim, esse ano. Então, sou sapatão oficialmente. 10 anos. 10 anos. Abalou. Carteirinha do sindicato. Aniversário. Bodas de o quê? 10 anos? De couro. Perfeita! Mas, se chamar de sapatão é um problema, sim? Ou é tipo, igual a gente, que tipo, viado, se uma pessoa POC, hétero viado. Eu acho que, tipo, dentro da comunidade LGBT, me chamar de sapatão, tudo bem, assim. Tipo, se eu sinto que não é uma ofensa, ai, estamos tudo Vai junto muito da mesmo. intenção, né? Farinha do mesmo saco, então eu não ligo. Mas essa pergunta, eu lembro que quando a galerinha da escola, assim, começou a beijar e tal, eu beijei menino e eu lembro que pra mim era ok, assim, sabe? Eu não sentia nada. E aí eu lembro quando eu beijei uma menina, eu falei, tipo, uau! Esse momento é meu. E aí eu vi que tinha alguma diferença, que tinha alguma coisa acontecendo, assim. E eu acho que por muito tempo, o que aconteceu comigo foi... Não sei, eu queria muito entender se isso acontece com outras mulheres lésbicas. Foi de me duvidar muito, assim, né? A gente vê muito caso de pessoas que meio que se iniciam sexualmente ou se descobrem não héteros, se questionando e se definindo bis. E aí, quando eu passei por esse momento, tipo, será que eu sou bi? Pra virar essa página foi um pouco difícil, assim, sabe? Eu me questionava muito. E eu me questionava justamente por não ter com quem conversar. Eu não tinha amigas lésbicas nessa época. Eu tinha uns 14, 15 anos. Eu já tinha alguns amigos gays. E na cabeça deles era muito definido que eles eram gays. Na minha cabeça, não era tão definido se eu era lésbica ou se eu era bissexual. Porque eu também não tinha com quem dividir. Eu não tinha referência. Então, foi um processo meio solitário, assim, do tipo... Cara, eu vou ter que ver o que tá rolando comigo mesma. E depois, a primeira fase de negação sobre o que eu era veio seguida de uma fase de me permitir mesmo, sabe? Tipo, cara, vamos me permitir ficar com os caras, vamos me permitir ficar com umas meninas e vou ver pra onde o meu afeto aflora. E aflorou pro lado das mulheres, ainda bem. Mas foi um processo todo, assim, eu acho que foi muito uma coisa pessoal, foi muito pessoal pra mim. Foi um pouco solitário, mas foi bom, assim, sabe? Não me arrependo de nada do que eu sexualmente vivia até agora e pra chegar onde eu tô. Meu processo foi muito parecido com o seu nesse sentido de não ter a clareza do sentimento e tudo mais, de iniciar uma vida assim, entendendo bi pra depois chegar a uma conclusão, que eu acho que é um caminho meio que natural que a nossa geração acabou muito fazendo, sabe? Pra entender um pouco do que é a sexualidade. Eu vejo muito que a maneira como a gente entende sexualidade, na fluidez que a gente entende e com a facilidade que a gente tem, né, de chegar nos resultados ali e nas conclusões muito mais fácil, é um processo muito mais presente agora. Antes ele ainda vinha muito com falhas na hora de se entender e tal. Eu acho que isso traz um pouco desse espaço de dúvida, de não saber se é seguro também. Acho que acima de tudo... além de todos os outros pontos, né, em relação à autodescoberta, mas se é seguro você se assumir como sendo lésbica ou como sendo um homem gay em muito sociedade. definitivo, né? Exato, parece que é tipo... Será que eu vou... Se eu voltar atrás e ser alguma coisa... E aí eu lembro que eu tive que me desapegar desses conceitos, assim, de voltar atrás, de me explicar pras pessoas, sabe? Sim. E aí foi quando entrou nessa fase de se permitir até... É que tem muito na cabeça que é uma coisa errada, né? Exato. E aí você fica assim, meu Deus, será que eu sou isso? Mas eu não posso ser Será isso. que eu vou bater nessa tecla tão forte agora, assim? E se acontecer alguma coisa e eu quiser voltar atrás? Mas o que eu creio é que, tipo assim, muita gente da nossa geração, até um pouco mais à frente da minha geração, assim, elas têm uma coisa muito mais esclarecida dentro, que é tipo assim, eu não preciso me definir agora, sabe? Eu não preciso assinar um contrato de que isso é pra sempre. Por isso que a gente vê tantos, por exemplo, pessoas fluindo
Hoje em dia, tipo, por exemplo, amigas minhas que quando entenderam o feminismo, quando foram entendendo, lendo e tal, e conhecendo mais sobre a história do feminismo e ouvindo sobre o patriarcado e tal, elas começaram a se entender como pessoas bis. Tipo, e eu acho que isso vem muito dessa geração de informação que a gente tem, tipo, muito, muito fácil. Isso é muito bom, né? Porque, assim, eu lembro quando eu me descobri, quando eu fui me descobrindo, né? A sensação de ser pra sempre pra mim era um negócio tipo, ai meu Deus do céu. Medo. Que medo, né? Tipo assim, porque existiu o estigma também. E outra coisa que vem já com essa geração, que por causa das referências e por causa de dos reflexos que a gente teve com as lutas, até da geração de Stonewall que a gente falou no episódio passado, dessas lutas de reivindicação, de descriminalização de homossexualidade e transexualidade. Inclusive, transexualidade foi tirada, né, da lista de doenças. Sim. Pelo... foi tirado pela OMS, da lista de doenças, e também retirado do CID, né? Isso. Que é quem classifica as doenças mentais. E aí, o que vem com isso muito é esse esclarecimento de que não é uma coisa ruim mais, né? Então, eu acho que isso é muito legal dessa geração e tipo, esse esclarecimento de paz, assim. É um futuro que eu acho que é muito bonito de se imaginar, de não ver mais crianças sofrendo por causa de sexualidade, por causa de gênero e tal. Espero que essa utopia um dia aconteça de verdade. Mas, Gabi, então, e como foi a recepção de você, lésbica, você, Gabizinha, anjo angelical, adolescente ali, começando a vida, na sua família? Como foi ali a chegada do seu entendimento ali naquele momento? Eu tava conversando com uns amigos recentemente sobre isso, e eu parei pra refletir, assim, como foi pesado, assim, ter saído do meu armário. Eu lembro que eu tinha essa vibe de ser emo. Acho que a maioria dos gays. Estamos também. aqui, não é, Caco? As Estamos entre LGBTs emos. e os emos tiveram um passado. E eu Emo lembro sempre que... muito presente nesse podcast, né? Com força. Como a gente fala de emo, né? É uma instituição. E eu lembro que os meus primos me chamavam, Gabi é emo, Gabi é emo, Gabi é emo. E aí eu tinha uma tia, ainda tenho essa tia, e era a minha tia, a tia modernete, assim, sabe? Então ela era a tia mais próxima dos sobrinhos e tal, ela não morava no Brasil, então ela vinha ver a gente meio às vezes. E aí ela virou pra mim, que história é essa de que você é emo? Aí eu, nada a ver, tia, é uma música, tá? Meu novo estilo. E ela, não, porque os seus primos te chamam de emo. E eu tava conversando com uns amigos e os meus amigos falaram, ser emo é ser gay. E aí eu, assim, fria. Tan. Eu, não, tia, Mano, nada como a ver, existia nada a isso, ver. né? As Me pessoas desculpe. relacionavam Era uma associação muito. clara. Parecia que tem o E no LGBT. LGBT, né? Tinha os O E de emos. emo. E aí eu lembro que isso foi muito uma conversa bem superficial. E um dia a gente foi almoçar e ela, preciso entender, assim, qual é a sua vibe, qual é a sua sexualidade. Só pra, tipo, a gente, né, tá em família, que a gente entendeu. Eu falei, não, tia, então, sou bissexual, sapatona, gosto de beijar mulher e tal, mas normal, né? E ela, tipo, então, não tão normal assim, né? E eu, tipo, ai, meu Deus. E essa tia em si não falou nada, só que ela falou, eu quero muito entender como é esse assunto com seus pais. E aí eu falei, a gente nunca falou sobre isso. Na minha cabeça, gente, era muito, muito normal não ser hétero. Tipo, eu nunca cogitei por um minuto que os meus pais fossem me repreender. Nunca. Tipo, eu falei, mas quando chegar a hora, nossa, vai ser super de boa. Não, nem vai ser super de boa, já é super de boa, né? Porque fazer o quê? E aí eu lembro que quando eu cheguei do almoço com essa tia, minha mãe já tava meio assim em casa. E ela, você contou alguma coisa pra sua tia que eu não sei? E eu falei, contei isso. E ela, meu Deus. E meus pais não são religiosos. E, cara, quando eu vi essa reação da minha mãe, blum, tudo meio ruiu, assim, sabe? Eu, tipo, ai, meu Deus, que inferno. E aí minha mãe contou pro meu pai. Os meus pais são casados, eles moram... A gente não mora mais junto, mas na época morava todo mundo na mesma casa. Era bem família, assim mesmo. E eu lembro que o meu pai falou um monte, a minha mãe falou um monte. E tinha muito esse peso de
estar sendo influenciada. Não, porque são esses seus novos amigos viados, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí eu vi o que eles liam como influência sendo cortado. Então, tipo assim, eu fiquei sem celular, eu fiquei sem computador, eu fiquei sem meu tênis de emo, acredita? Eles tiraram meu tênis de emo. Eu não só acredito, a minha mãe, ela queimou uma camiseta minha da Avril Lavigne, do The Best Damn Thing, que tinha um coração rosa. Tipo, e pra eles era tipo assim, não, você não é sapatão, você é hétero e a gente vai tirar essas coisas da sua vida. Isso é só uma fase. Então, teve muito essa coisa da fase, e aí tudo que eles achavam que era uma influência. Eu lembro uma vez que a gente foi toda a minha família comprar roupa junto, que as minhas roupas tinham que mudar também. E eu, tipo, gente, que pesadelo. E Foi tipo um cry hétero, né? e eu fiz. Foi tipo isso. Um cry homofóbico. Um pesadelo. E aí eu tive a fase de fazer terapia hétero, então eu ia pra terapia pra entender o que era ser gay e o que era ser hétero, por parte da minha terapeuta maluca. Amor, eu também passei por isso, tá? Nem Nossa, te conto. E, cara, tipo... Eu também, né? Que doido a gente pensar que 3 pessoas de 5 passaram por uma prática psicológica ilegal, né? Sim. Não, que é criminosa até. E eu lembro... E aí, essa fase, assim, foi muito traumática, assim. Porque eu não podia fazer as coisas que eu gostava, eu não podia falar com as pessoas que eu gostava. Então, tipo, eu não tinha acesso aos meus amigos. Foi um período onde eu me mudei. Nessa época, a gente morava em São Paulo e a gente foi pra Santos. Então, eu cheguei numa cidade nova, onde eu não conhecia nada, onde eu não podia ser o que eu era. E eu nem sabia 100% o que eu era, não tive esse espaço pra descobrir. Então, foi um ano, assim, foi tipo 2009. Foi um ano bem esquisito, sabe? Eu tenho hoje em dia uma relação muito próxima com os meus pais. E isso é de uma construção, assim. E isso ficou muito abalado, sabe? Tipo, eu via que era mais do que não confiar. Eles não gostavam do que eu era. Isso teve um impacto bem sério, assim, na minha autoestima. Foi um ano em que eu vivia no Tumblr. Foi um ano de Tumblr, sabe? Era eu no meu quarto, com o meu computador, que eu consegui de volta. E tudo era muito tenso, assim, sabe? A gente tinha uma tensão no ar. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que de madrugada meu pai me pegou assistindo o primeiro episódio de The L Word. Nossa, e foi super tenso, assim. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia como eles iam reagir. Eu lembro que eles faziam comentários um pouco homofóbicos. E eu falava, vocês são homofóbicos? E a minha mãe falava, por que será também? E eu, tipo, você é doida, mulher. E foi e hoje eu vejo que foi um tempo de digestão pra todo mundo, assim. Sim. Foi um tempo pra mim, foi um tempo pra ele. Óbvio, pra eles não foi um tempo nada fácil. Mas aí, saí da terapia, blá, 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 blá. Isso eu tinha 14 pra 15 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu voltei pra São Paulo, eu tava fazendo faculdade. E aí eu lembro que o meu pai veio dormir um dia na minha casa. E aí a gente tava acordando e tal. E aí meu pai falou, eu tô brigando muito com o seu irmão e tal. E eu preciso aceitar o seu irmão como ele é, sabe? Tipo, por isso a gente briga tanto. O meu irmão é hétero, mas é um homem ainda. É um homem hétero. Então, meu pai ficava, tem que aceitar seu irmão, a gente tá brigando muito. E eu tenho que aceitar você também, sabe? A gente tá tão distante, você mora aqui agora, não tem nada que você faz da sua vida. Eu tenho que aceitar vocês dois. E aí, eu fiquei chocada, assim. Eu, tipo, nossa, o que te deu, né, homem? Texto, né? Eu, hein? E uns 2 anos depois disso, quando eu tinha uns 20 anos, que eu já namorava uma menina. Um dia eu cheguei... Foi 2015, foi um ano maravilhoso pra minha vida. Eu fiz um intercâmbio, tava muito feliz, muito realizada. E eu sou pisciana, eu sou muito emotiva no ano novo, gente. Tipo assim, eu choro da meia-noite 1 à meia-noite 15 sem parar. Tipo assim, sentindo a gratidão, as energias. E foi esse ano gratiluz. Todo... Nossa, eu fico muito gratiluz, assim. Eu olho pro céu, eu choro, eu agradeço. Eu penso em tudo que eu vivi de bom. E aí eu lembro de agradecer muito os meus pais por ter vivido a experiência. Agarrei assim a minha mãe e falei, olha, eu preciso retribuir tudo que eu vivi esse ano, sabe? Pra vocês, como família, a gente precisa se aproximar. E a gente precisa se aceitar pra se aproximar. E aí a minha mãe falou, na lata, assim, você tá namorando? Eu falei, tô. Ela, então, eu já sabia, porque faz 6 meses que você fala o nome dessa menina sem parar, blá, 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 blá. E a gente dá muita pinta, né? Mesmo sem querer, né? Porque na minha cabeça era assim, eu não estou escondendo nada. Se eles quiserem saber, eles vão me perguntar, porque eu dou os sinais. Sim. Tipo assim, os meus pais têm acesso livre na minha casa. Tipo, a minha mãe tem a chave da minha casa e a minha ex morava na minha casa. Então, se a minha mãe entrasse na minha casa qualquer dia, ela ia ver 5 pares de tênis meu, 5 pares de tênis dela, sabe? Então, era uma coisa assim, eu nunca escondi, mas como eu contei a primeira vez e eles não aceitaram, eu falei, gente, agora é eles que vão ter que descobrir. Sim. E isso foi no ano novo, e aí minha mãe falou, olha, traz ela
pra gente conhecer no carnaval. Que era tinha um super feriado, aí a gente foi. E aí eu lembro de chegar, assim, na minha mãe na pia e falar, isso tá sendo muito importante pra mim. E aí ela lacrimejou um pouco, ela falou, isso não tá sendo fácil pra mim, mas que bom que tá sendo importante pra você. E desde então, tipo, se eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 24 anos, eu sinto que foi muito uma construção da gente, assim. Os meus pais tiveram um período onde eles entenderam que se eles não me aceitassem, não aceitassem a mulher que eu namoro, a gente não ia estar próximo. Então, nessa época, a minha mãe falava assim, vem pra Santos, mas vem só você. Eu falava, então não vou. Não vou, sem a minha namorada, não vou. Não, então vem as duas. E aí, eles foram meio que assimilando isso, e hoje eles aceitam super tranquilo. É foda falar super tranquilo. Mas eles aceitam bem, muito bem. Eu só acho que eles não entendem, por exemplo, os perigos de ser LGBT. Sabe? Tipo assim, por exemplo, eu lembro quando teve aquela coisa da boate na Flórida. Foi na Flórida? Foi, na Pulse. Eu fiquei muito chateada, assim. E foi um dia que a minha mãe me ligou e eu falei, eu tô devastada, assim, tô quebrada. E porque aconteceu isso, isso e isso. E o que ela falou, nos Estados Unidos só tem doido. Eu falei, isso não é coisa de doido, isso é coisa de homofóbico. Sabe? E ela não conseguiu associar que, tipo, cara, se entra um, entre aspas, doido numa boate no centro de São Paulo, eu posso estar nela, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sinto que a gente vai trabalhando, mas fora isso, é perfeito. Gabi, eu tenho uma pergunta sobre essa parte da sua vida que você viveu. Eu fiquei impressionado de como a sua história é muito parecida com a minha. Tipo, os detalhes que você conta são exatamente iguais. Tipo, uma das coisas que eu acho que mais me magoava, assim, de tudo isso, não eram os grandes feitos que, tipo, a minha mãe fazia. Tipo, não era o xingamento mega homofóbico que acontecia numa parte de discussão entre eu e ela, mas eram os detalhezinhos do dia a dia, assim, tipo, as pequenas coisinhas que soltavam. Que eu lembro de assistir novela e era bem na época daquele Salve Jorge, e tinha aquele personagem gay, e aí a minha mãe falava assim, aí quando aparecia ele, a minha mãe falava assim, olha esse tipo de coisa, tipo, só pra me alfinetar, sabe? Eu passei por terapias, enfim, tipo, foi muito parecido com o seu, eu tô impressionado. Uma das coisas que eu só percebi o quão violento era isso foi muito depois. Durante o processo, eu não entendia que aquilo era violento e aquilo era algo que... Eu ficava magoado, mas eu não entendia o perigo daquilo. Igual vários dos traumas que a gente conhece, que várias pessoas passam, e elas só vão entender alguns anos depois. Pra você, já naquela época, você já sabia dos perigos que, tipo... que isso poderia, sei lá, atingir a sua autoestima, te trazer algum tipo de depressão e tal? Você já tinha noção desse perigo? Então, eu não tinha, assim, quando eu paro pra ver hoje, assim, eu entendo quão pior podia ter sido, ou seja, quão ruim já foi, sabe? Eu acho que foi bem um ano que eu, cara, flertei com uma depressão, assim, sabe? Então, não é uma coisa que eu vejo em mim mais, mas que com certeza podia ter continuado. Pra mim, o que pegou mais era, tipo... meio que ser esse motivo de desaprovação, sabe? E eu lembro que isso meio que intervinha em várias coisas do que eu era, sabe? Então, foi um ano que eu ia muito mal na escola, porque eu falava, tipo, cara, meus pais não acreditam em nada que eu sou, eles não gostam de nada do que eu sou, talvez eu não seja nada de bom mesmo, sabe? Isso pra mim foi o que pegou mais, assim. A opinião dos meus pais sempre foi muito importante pra mim. Então, ter esse nível de desaprovação me quebrou em 1000 pedaços, assim. Tipo, às vezes eu paro pra me reconstruir ainda, sabe? Do tipo, por exemplo, no trabalho, eu mudo muito de emprego. Sempre que eu vou falar pros meus pais que eu vou mudar de emprego, eles, não, mas pra que vai mudar de emprego? Eu já fico doida. Ai, meu Deus, não devia estar mudando de emprego mesmo. Sabe? Foi nesse ponto da minha vida que eu entendi a importância da opinião dos meus pais pra mim. Sim. E como eu tenho que me fortalecer contra isso, sabe? Porque quando é uma opinião, quando é uma crítica, é destrutivo pra mim. Sabe? Então, foi uma coisa que eu não sabia o impacto que ia ter. Que nem eu contei pra vocês. Tipo, gente, eu achei que nem ia ter impacto. Quando eu contei pros meus pais que eu era assim, exato, era tipo, fazer o quê, né, filha? Você tinha uma vivência bem próxima, né? Com pessoas LGBTs, né? Exato. Então, tipo, eu tinha muitos amigos gays que viviam... até esquisito falar. Viviam normalmente como você quer isso. Mas eu tinha um melhor amigo que ele tinha uma relação muito próxima com a família dele. E sendo um homem gay. Então, ele era meu espelho. E você sabe? tinha, né, uma relação muito próxima com a sua família, então foi meio que uma associação direta. Já sei o que vai acontecer, sabe? Só tem uma coisa pra acontecer e foi bem diferente. Sim. E como a gente gay,
a gente é chamado de... Por exemplo, a expectativa que criam sobre a gente é de ser macho, de ser provedor, de ter família, de dar suporte pra família, etc. E para as mulheres, quando elas se assumem lésbicas, a projeção é tipo, da princesa... Da maternidade da também. maternidade e tal. Feminilidade. Isso entrou em tópico? Você acha que tem Eu acho que essa entrou expectativa? eu acho que entrou meio sutil, assim, sabe? Eu nunca tive uma relação muito próxima com a feminilidade, desde que eu sou criança. Então, eu sempre fui Maria Macho, Maria Moleque. Eu sempre cresci idealizando, né? E tendo como modelos os homens da minha família. Então, eu achava sempre o meu irmão mais velho mais legal. Eu achava meu pai mais legal. Eu só tinha primos homens. Até hoje não tenho uma prima menina. Então, eu nunca gostei de shortinho, não gostava de rosa, blá, blá. Então, eu acho que visualmente, estereotipicamente, nem sei se essa palavra existe, para os meus pais, não foi muito chocante, porque eu nunca fui muito feminina e eu tive essa quebra e fiquei uma pessoa, virei, né, me associei a uma imagem de uma mulher masculina. Então, eu acho que eu até fiquei mais feminina com o tempo, porque na minha cabeça, quando a chavinha virou de que eu não precisava parecer menino para ficar com meninas, eu deixei o meu estilo, assim, fluir melhor. E hoje eu acho que é bem feminino até. Nossa, você é super... Assim, você tem a coisa da passabilidade, né? Total. Até alguém me dizer que você era lésbica, é como você estava falando antes. Eu talvez não tenho essa passabilidade e tal, eu não sou tão masculina. E, assim, até alguém me dizer que você era lésbica, eu não sabia que você era. Talvez é porque eu não tenha um gaydar bem apurado para lésbicas. Nossa, mas todo mundo né, me fala isso. Tipo, gente, que pesadelo. É que a gente tem muito isso de criar os estereótipos, né? Exatamente. Tipo assim... Sapatão é muito sapatão. É a mesma coisa de Isso é um você olhar pra problema. uma menina de cabelo curto e você aí já julga que ela é lésbica, assim. Então, tipo, gente, a minha irmã cortou o cabelo hoje. A primeira coisa que eu pensei, eu falei... Meu Deus, tá cabelo sapatão. Ai, será que ela tá querendo com esse cabelo? É meio Meu bizarro Deus. porque a gente não consegue desconstruir isso, né? Ainda mais, a gente tipo, entende toda a militância e tal, mas aí a gente vê, tipo, Bate o um cara olho. hétero, sei lá, falando de um jeito que a gente acha gay e a gente fala assim, será que ele é gay? Tipo, é E bizarro. imagina a o gente não peso consegue desconstruir isso. pra uma pessoa negra. Aham. Tipo assim, pra mim, as meninas... A sapatão é uma mulher branca, de cabelo liso e curto. Tipo assim, se eu for cortar o meu cabelo, é tipo... Ou ele é um black muito curto... Ou ele é careca, assim, sabe? Não tem... Então, esses... Ou cai pra, tipo, sapatão maquinária também, né? tipo, é outro nível É um já. outro estereótipo muito grande de sapatão. Então, tipo, também tem o peso das estéticas negras. Mas, enfim, voltando pra pergunta de pai e mãe, eu não acho que foi muito chocante. Acho que meio que... E hoje em dia, eles não interferem muito, assim. Eu acho que como eu não moro mais com eles não acompanham mais meu estilo no dia a dia, assim, sabe? Então, quando a gente se vê... Meio que eu sempre tô com roupa de ver pai e mãe, sabe? Então eu acho que eles não se chocam. No episódio da mãe do Caco, ela falou uma coisa muito Dia das Mães. Se você não ouviu ainda, vá lá ouvir também, tá? Após ouvir essa maratona aqui. A gente fala sobre emo também. A gente fala sobre Mais emo uma também. vez. Mas a mãe do Caco, ela falou uma coisa muito interessante, que assim, muitas vezes a gente coloca muita pressão sobre os pais e eles são de outra geração. Eles também estão se adaptando a uma nova realidade. Muitos, apesar dos seus não terem, muitos têm sim uma visão muito até ruim mesmo da comunidade LGBT, assim, que tipo, vai todo mundo ser morto, vai ter lampadada na cabeça, você vai sofrer muito. A promiscuidade. A promiscuidade, etc e tal. Nunca vai ser amado. Exatamente. Vou morrer sozinho, nossa, Sim. e você vai ter como, Não vai me dar etc e neto. tal. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Enfim, você que falou. Acho que até... Eu só acho que nesse pensamento tem que tomar cuidado, porque assim, eu entendo que essas pessoas são de outra geração, mas tem ali a linha tênue entre amar o filho acima de qualquer coisa, Exato. a filha acima de qualquer coisa. Eu lembro que a Porque- minha mãe falou isso pra mim. Tipo, então. eu lembro uma vez que ela virou e falou: pra mim não é fácil digerir isso. Eu falei: não é fácil, mas não é impossível, sabe? Sim. Tipo, a gente tem pessoas na nossa família, tipo, todos os meus irmãos me apoiam. Então, você tá com uma dificuldade? Senta com a minha irmã, liga pra minha irmã, conversa com ela. Senta com meu irmão. É um passo que você tem que dar, sabe? Tipo, eu vim até aqui. E ela se mostrou disposta a fazer isso. Exato, né? tipo- Que muitos pais não fazem. por O exemplo. caso Esse eu da acho- mãe do José, da minha mãe também. A gente, tipo, acho que o que mais afeta
não é você ter a reprovação de cara. Porque a reprovação de cara muita gente espera. Eu esperei a reprovação de cara. É porque é estrutural, né? É estrutural. E, tipo assim, eu entendo que essas pessoas vêm de outras épocas. Mas eu acho que a gente tá aqui pra entender, tentar entender o outro, né? Eu esperava que com o tempo as coisas fossem melhorar. Tipo, que a minha mãe fosse abrir a cabeça dela, de que ela fosse sentar comigo e conversar, que a gente tivesse um outro tipo de vivência, entendeu? O problema não é a reprovação de cara. A reprovação de cara você espera. Você espera do seu chefe, você espera do menino da minha idade, do menino mais novo que eu. Porque assim, mano, né? Tipo, o mundo ainda é uma bosta. Então não dá pra colocar, tipo, peso só na geração. Vira uma Tem gente da minha idade que é um bosta, sabe? Uhum. E pensa coisas horríveis sobre homossexualidade, transexualidade, etc. O problema é... com o tempo, isso não ir se resolvendo, né? Tipo, eu acho que o grande problema é esse. Uma coisa que a Gabi falou que eu queria ressaltar é sobre a aprovação de pai e mãe. Que eu acho que pra quem é LGBT... é uma das coisas que a gente arrasta mais pro resto da vida. E a gente arrasta pra tudo. Pra relacionamento. Eu fui muito impactado com isso. Eu sou muito impactado com isso até hoje. Eu tento... Tudo que eu faço, no fundo, eu tô pensando assim... O meu pai vai adorar saber disso. Entendeu? Tipo, qualquer conquista que eu tenho, às vezes... Como eu vou contar isso pra ele? Às vezes não é nem assim, não é uma satisfação pessoal. Às vezes eu tô fazendo porque o meu pai vai ver, lá. Ele é gay, mas ele tá me dando orgulho, entendeu? Total, E isso, às vezes, acaba até, tipo, respingando em relacionamento amoroso. Eu lembro de quando eu comecei a namorar o Fi, que a gente tava morando junto já... Eu chegava antes dele do trabalho e eu me pegava pensando assim, eu vou limpar o quarto, porque a hora que ele chegar, ele vai ver que eu limpei o quarto. Amava entendeu? Não, total. E pra mim isso pesa até, por exemplo, na hora de escolher a pessoa com quem você vai se relacionar. Eu tô no meu segundo namoro e eu vejo o impacto que isso teve na minha mãe, sabe? Eu já namorei a minha primeira namorada era mais velha. E ela era... Não muito mais velha que eu. Mas ela era, por exemplo, assim... Ela era mais velha, ela era toda tatuada. Ela tinha um tipo de profissão que os meus pais meio que... nem aprovava, nem desgostava. Mas era tipo, putz... Então... E aí eu vejo o tratamento que a minha namorada atual tem. E é muito diferente, assim, sabe? É uma pessoa um pouco mais padrão. Uma pessoa que tem uma profissão que eles falam... não, eu sei o que essa profissão faz, sabe? Eu acho que é total isso que você falou. E que eu... Tipo assim... Sei lá, se as outras pessoas LGBTs também tiverem... Teve uma época na minha vida que eu pensei... Eu falei, cara, a minha missão de vida é me desprender da opinião negativa dos meus pais... ou ressignificar isso, sabe? Pra não ser uma âncora que só te puxa pra baixo. Eu acho que é um ponto muito bom que você trouxe agora pra relacionar no todo, assim. Acho que do primeiro ponto é de como a gente se prende muito... ao que é o ideal de pai e mãe, o ideal de performar a heterossexualidade ou heteronormatividade de uma forma tão grotesca quando a gente tá se relacionando, acho que desde o primeiro momento. Eu falo isso desde, tipo... de quanto a gente fica na expectativa de cumprir com as expectativas deles, né? Então a gente acaba se moldando muito em função disso. E acho que isso faz com que a gente tenha uma vivência muito conturbada no começo. E acho que vem isso também do esperar o lance conturbado, porque a gente já sabe meio que tá pisando em ovos e fica essa relação meio merda, assim. Mas até pontuando também disso de Dia das Mães, assim, a minha relação com a minha mãe, por mais que hoje em dia minha mãe seja militante, caralho, 4, faça 1000 coisas pra comunidade, o começo de saída do armário foi muito esquisito. E foi um processo onde eu mesmo não tava confiante. Eu fiz uma puta tática de guerrilha pra tentar chegar e me assumir de boa, sabe? Eu acho que isso vem caindo com o tempo, mas eu acho que também cabe muito de estar disposto a enfrentar essa página direito, sabe? Sim. Que como vocês falaram, eu acho que precisa ter um nível de consciência de pai e mãe que, assim, são novas realidades, sabe? Acho que não dá mais pra hoje em dia encarar como se essas novas realidades não existissem. Então, tipo, é uma progressão a partir disso. Não é uma coisa que tá, sei lá, não é como se tivesse começado ontem, sabe? Tipo, você projeta seu filho ser médico, ele não vai ser médico. Aí você vai deixar de falar com ele por isso? Meu pai, ele ficava fazendo... ele fazia aposta, ele apostava com os amigos dele. Olha a aposta. Aposta extremamente machista. Quantas mulheres eu comeria até os 18 anos?
Tá? Essa Nem foi com a força que farinha. ele fez. Aquela, Nem com né? farinha. Nem com farinha. E quantos gols eu marcaria no futebol até os 20? E, tipo, eu não sei jogar futebol, por exemplo, entendeu? Então, tipo, já começa uma frustração Já daí. desde o começo. Poxa! Já tava avisado, pai. Ô, Gabi, e dentro da comunidade LGBT, eu acho que até um ponto que a gente precisa tocar, a gente encontra... Não vou colocar na LGBT, porque eu não vou colocar essas culpas no L, no B e no T. Eu vou colocar... Entre os gays, tem muita misoginia e tem muita lesbofobia. Bifobia, transfobia. Bifobia, transfobia. Entre outras fobias. Mas trazendo aqui pro tema, que é mulheres lésbicas, tipo... Fala sobre isso, porque a gente precisa alertar os gayzinhos que estão ouvindo a gente que não é legal fazer piadinha com xoxota, não é legal fazer piadinha agressiva com nenhum tipo de existência no mundo, mas a gente sabe que existe e precisa ser combatido urgentemente, porque não dá mais pra ficar passando pano pra viado falando merda de mulher e merda de lésbica, etc. Gente, graças a Deus, tenho o privilégio de conviver com gays desconstruídos. Isso é uma bênção. Gays e pessoas bis e pessoas trans. Sim. Que não são misóginos e que tentam ao máximo combater esses episódios de misoginia quando acontecem. Mas teve uma vez, estava na porta da boate, assim... E aí eu tava falando alguma coisa sobre, né, ser mulher. Acho que eu tava falando com a minha namorada até. E aí uma gay virou e falou, nossa, que nojo. Eu falei, o quê? Você tá louca? E aí eu dei um texto na gay, e a gay assim, ai, amiga, pelo amor de Deus, a minha irmã é sapatão. Eu falei, pior ainda! Você não devia nem estar aqui pra começar. O que eu sinto, na minha bolha, isso é um pouco distante. Mas eu sinto que é uma coisa que existe, sabe? E quando eu vejo que existe, eu fico tão puta, sabe? Porque, tipo, cara, você é um homem gay e você odeia mulher, tipo... Qual é a sua, sabe? Tipo, o que você tá pensando? Aquela de, nasci de cesárea que é pra passar longe. Nossa, tipo, gente, Isso pra mim que acho que é o mico. auge do, tipo... Tem até um termo em inglês pra isso, que é Golden Star Gay. Eu acho o auge da misoginia, porque, tipo... Tá, você quer um parabéns por isso? Tipo, você espera o quê? Qual é a medida de parabenização que você quer pra isso? Que, tipo, não é bacana, não é bonito, não é legal, não é engraçado. E eu acho que é uma coisa que o foda é, tipo assim... que nem eu falei, tipo, fora da minha bolha, por exemplo... Eu acho que essa coisa da gay maldita... Que ela é maldita, principalmente com mulher... Ainda é uma coisa um pouco glamourizada, assim, Não, né? total. É o Então- viado Regina George. Sim. Gente, que mico. Em 2019, pelo amor de Deus. Se você Exato. é uma POC que ouve 2019. isso, vira essa página, sabe? E aí você vê que, tipo, é sempre venenosa com... Tipo, com figuras femininas, assim, sabe? Porque o homem é a figura de desejo dessa gay. Então, eu acho que é uma coisa... Tipo, não tem nem palavras pra explicar quão ridículo é pra começar. E o que a gente tem que fazer? Tipo, viado, toma vergonha na cara, entendeu? Número 1. Nossa, não para um minuto pra pensar que é uma pessoa que tá totalmente junto... Assim, tirando o privilégio de ser homem, é uma pessoa que passa por agressões, que a homofobia vem das raízes do machismo. Total. E não para pra pensar um segundo de tipo, tá, gente. Tô sendo escroto, Tô sendo. sabe? Tô reproduzindo. E uma mais coisa que eu merda acho no que, mundo. tipo, é muito importante a gente tá fazendo todos esses apontamentos e tal. Mas, por exemplo, a gente tem uma comunidade que reforça esse tipo de coisa. Então, por exemplo, festa LGBT. Não é LGBT, gente. É festa GGG. Sim. Sabe? Tipo, você chega numa boate, só tem homem, tem alguma coisa errada aqui. E aí, as pessoas que, tipo... sei lá, o dono da festa. Não, mas eu não sou misógino. Gato, não tem nenhuma mulher na sua festa. O que você tá fazendo de certo? Ou o que você tá fazendo de errado, sabe? Aí você vai olhar a divulgação, é tipo um monte de homem pelado na divulgação. Exato. Então, e eu acho que é tipo assim, as pessoas têm que fazer o mínimo. Por exemplo, a Pop Porn em São Paulo. Mulher cis e mulher trans entra de graça. É o mínimo que essa festa tem que fazer, sabe? Sim. Tipo, que puta iniciativa. Isso me faz ir. Por exemplo. Tipo assim, eu posso pagar aquela entrada, mas como só ia ter homem, eu não ia pagar pra ir. Sim. Sabe? Então, tendo esse incentivo, eu acho que por exemplo, é um primeiro passo. Então, eu acho que as coisas que estão à volta da comunidade LGBT tem meio que esse dever, assim, sabe? De, cara, como eu posso reparar a exclusão do L, do B e do T
dentro da minha comunidade, sabe? Do que eu provenho pra comunidade. Qual que é a minha parte sendo o G? Não, isso sabe? da festa de mulher e trans entrar de graça, como é um paradoxo com festa hétero em que mulher entra de graça então. exclusivamente porque é mais carne e aí vai atrair mais homens pra E aí festa. agora a gente tem que ir pra tá lá, né? E um ponto também, acho que muito importante de mencionar aí, que pensando assim, meio por alto, o gay Regina George, assim, como a gente comentou, primeiro, não só dele não ter feito a sinopse do filme correta, né? Porque o filme é justamente pra combater esse tipo de comportamento. Não entendeu o conceito. Né? Tipo, claramente não entendeu o conceito. Inclusive, leiam o texto do Caco. O Caco fez um texto maravilhoso fez sobre um texto isso no falando Medium. sobre Mean Girls e debatendo isso. Estará no pocketdecultura.com. Mas também do tipo de como isso vem muito do reforço do que a gente vê mediaticamente, sabe? Por exemplo, personagens tipo Cro, tipo Paulo Gustavo, que fazem esse lance do tipo do gay ácido maldito que é amigo das mulheres, mas que ele é ao mesmo tempo o lance da intriga, da fofoquinha, sabe? E como isso meio que se prendeu, meio que jogado na comunidade. Porque, assim, isso vem desde esse ponto até o fato de que gays não conhecem termos como, tipo, sororidade, sabe? Que são pontos que acabam atrapalhando na hora de justamente entender as outras comunidades como sendo tão importantes quanto a comunidade G, sabe? Eu queria te perguntar um negócio, Gabi. E sobre representatividade? A gente está falando aqui sobre tantas coisas, tantas questões aqui, mas e quando você estava começando a ser uma girina? Uma sapinha. Você... Agora que eu entendi o girina. Você era Uma pequena botina. Você era um chinelo. Você era um chinelinho. Você tinha alguém que você se espelhava, alguém que você gostava, etc e tal? Ou é difícil de dizer? Cara, eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, o meu... Não era nenhum role model, mas pessoas que eu via e eu conseguia ler como um sapatão eram muito legais, assim, sabe? Tipo a Kristen Stewart. Nossa, eu ficava louca e tal. Mas hoje em dia eu paro pra ver que dentro dessas pessoas que seguiam esse estereótipo de sapatão, não existia o recorte de raça, assim, sabe? Então eu não tinha referências de mulheres lésbicas negras. Sim. Eu tinha referências de mulheres brancas, então eu torcia dia sim, dia também pra Hailey, do Paramore. Acordava um dia e falar que ela era sapatão, porque eu amava muito ela. E quando ela casou, pra mim... Foi muito triste. Ela é casada? Ela é divorciada. Ela é divorciada. Ela era casada com o Chad do Newfound Glory. Ai, gente, do Newfound Glory? Pra caralho. Gente, eu não sabia dessa. Já até separou. Um homem imenso, foi assim, antes de The Only Exception do Paramore. E aí eles casaram logo depois disso. Inclusive, The Only Exception foi a música que originou o pedido. Ah, e ele é o The Only Exception? E eles se separaram agora nesse... Eu não sabia desse capítulo. Não, eles separaram, tipo, agora, nesse CD atual, não foi? Faz um pouquinho antes do último CD, do After Laughter. Isso. Nossa, olha mas só. eu vou chegar em casa, eu vou ouvir tanto Paramore. Vou descer muito Paramore. Nossa. E aí, hoje em dia, eu vejo que a necessidade que eu tenho dentro de mim de achar essas referências. Então, eu tô numa vibe de ouvir sapatões. Então, tipo... Mas não Ana Carolina, né? Exato. Sem fugir... Tipo assim, eu sou uma pessoa zero MPB, zero, assim... Eu ouço muito pouco música brasileira e eu ouço muito pop. E aí, ouvir pop é ouvir mulheres brancas e... Ouvir pop é ser um viado, né? Então, eu basicamente sou um viado. E aí, eu fico assim, meu Deus do céu, eu preciso ouvir uma sapatão do pop. E aí, esse ano eu comecei a descobrir sapatões do pop. Tipo, a Hayley Kiyoko, a King Princess. Então, eu tô ouvindo muito essas Kehlani músicas. Também, né? Kehlani. Ouvi o DVD da Lud de cabo a rabo essa semana inteira. Ai, Ludmilla! Obrigada! Inclusive, bem-vinda, Entrem bem pra baixo da bandeira. Critiquei! Liquidificador na xereca da novinha é meu novo hit. Música, meu Deus. Nunca critiquei! Que ganho pra comunidade, Gente, né? o dia que a Lud assim se assumiu, eu fiquei tipo assim... Meu Deus! Mas pera, então ela é esse- sapatão ou ela é bi? Então, Porque já que ela ela- tinha falado que ela era bi. Eu acho que essa declaração não mudou, porque ela foi já foi registrada namorando com um homem. Mas, tipo, só dela estar se relacionando com uma outra mulher e uma outra mulher negra, pra mim foi tão assim, tipo... tipo, sabe? Eu amei.
E aí eu tô bem obcecada. Eu fico vendo stories da Bruna, gente, 24 horas por dia. E eu fico comentando com um amigo meu viado, assim, miga, você viu que a Bru postou? Elas Gente, estão que hoje ganho, de manhã. né? Eu estou assim, elas estão vivendo no por esses Projac, stories. vão gravar a Fátima. Eu amei também de casais de mulheres, tipo, né, bissexuais, pansexuais, lésbicas, enfim. Janelle Monáe com a Tessa Thompson, que depois virou a chiquérrimo. Janelle Monáe com a Lupita Nyong'o. E eu fiquei, pelo amor de Deus. Nossa. Tem umas threads seja no um Twitter trisal. que mostram o rebuceteio dessas famosas, assim. Ai, é tudo pra mim. E tão tipo, falando que a Tessa tá com a Brie Larson, né? Sim. E tem alguém que tá com a Kristen que tava com a Cara. Ai, gente. Alguma coisa assim. Ai, que delícia. A menina do Pretty Little Liars tá com a Cara Delevingne. E ela era alguma... Tipo assim... A Cara o Delevingne já rebuceteio é namorou tudo. a Rita Ora. Deus já? do mundo. Ela já namorou todo mundo. Ela namorou Deus A do mundo. Rihanna também, não foi? Não. Eu acho que Não, acho que namorar é uma palavra forte. Acho que ela só pegou, mas Aquelas. assim, ninguém Não, namora a te- Rihanna. Mas teve um rolê... Não, Mate não. um homem. Mas teve um rolê que a Cara Delevingne e a Rihanna, elas ficaram. Eu já ouvi um rolê Ah, desse. sim. Que sonho, Mas, me gente, chama. Não, a Rihanna, ponto. sonho. Que sonho. A bissexual aqui, eu sou bissexual pela Rihanna só. Rihanna sexual. Bisexual, não, bissexual. Aquele... Eu pensei em inglês. Eu pensei em inglês, bisexual. Mas da Janelle Monáe, gente, eu só fiquei assim, que perfeição. Que É icônico. casal icônico. E da Ludmilla, a nossa bi, que não é de Taubaté, né? Foi, tipo, um puta ganho pra gente, né? Porque a Lud, ela... Amigo, ela hoje compartilhou todas as sapatões do show business brasileiro. Ela tava compartilhando Nanda Costa, tava compartilhando Bruna Isso Lins foi Meyer. muito- a gente Sim, tava falando- exato, Muito é isso que eu tô maravilhoso. falando, Vivendo tipo... por É essa muito rede Ela, social. e ela tá vivendo por esse momento dela. Isso é muito Sim. legal, sabe? Ela tá vivendo, tipo, de portas abertas, de janela aberta, escancarou. Escancarar. Os Isso é vídeos muito da mãe foda. dela, gente. Tipo, a mãe dela, tipo, ai, gente, finalmente, minha filha não tem mais um segredo. E eu, tipo, meu Deus, tudo. Ai, Fofo, gente, né? que momento. Foi muito Ludmilla legal, e Ludmina, assim. maravilhosas. Ai, eu amo. Enfim, eu acho que, tipo, na minha época, não tinha muita representatividade com recorte de raça, mas já tinha. E hoje eu acho que é um pouco mais leve, não é muito mais leve as pessoas se assumirem e tal. Mas eu acho que dá uma margem pra gente ter mais representatividade, que é super importante. Tipo, pessoas negras é muito complicado quando você se assumir, tipo, por volta de, sei lá, 90, 2000, por aí, que é a nossa geração. De você achar referências negras que façam... Que não tinha. Tipo, visibilidade dessa forma, assim, tão positiva, sabe? Eu acho que não só pelo racismo... Olha, doida. Pela homofobia que existe dentro da comunidade negra, né? Que afeta total. muito ainda a vivência. E por conta disso ser muito marginalizado dentro da própria comunidade. Eu acho que isso dá um acesso muito difícil pra gente de ter quem se espelhar e olhar e falar, tipo, porra, alguém tá fazendo alguma coisa foda. A gente já falou isso em 1000 episódios já, um ponto até que eu comentei, de como a Vera Verão também era o meu medo de ser a imagem. Hoje em dia eu entendo e, cara, que maravilha seria ser comparado com alguém que fez o que o Jorge Lafon fazia, né? Mas antes era o medo de justamente do tipo, tá, eu não sou bem isso, como é que eu me enquadro dentro dessa comunidade que eu não sei como é que é. E aproveitando pra falar disso, nesse enquadro de comunidade que eu não sei como é que é, como foi esse processo de terapia de conversão, né? Que foi um processo muito... Eu ouço vocês falando, mas assim, eu não tive Consegue imaginar. contato com isso, nem consigo imaginar. Como foi pra você? E depois estende pros meninos também, que... Eu lembro que essa minha terapia, ela era basicamente uma ponte entre mim e os meus pais. Então, tudo que eu não conseguia falar com os meus pais, eu falava com essa terapeuta, porque eu sabia que ela ia falar exatamente o que eu falasse pros meus pais. E eu lembro... Eu não lembro 100%, assim, eu lembro que eu desabafava muito com ela, sabe? Tipo, sobre como eu tava triste, sobre como eu não imaginava que ia ser daquele jeito, como eu não sabia se a minha relação com os meus pais um dia ia voltar, sabe? Eu desabafava sobre mim, assim. E eu lembro um dia que sei lá, ela foi com uma bolsa XYZ, eu comentei sobre a bolsa e a gente começou a falar sobre bolsas. E ela virou pra mim e ela falou assim, você não é sapatão, você é um gay. E aí é bafa que, tipo, na época eu... kkkk, foda-se. E hoje eu vejo que, tipo, como isso pode ter reforçado a minha dúvida que a gente conversou lá no começo, Sim. sabe? De, tipo, de estar no limbo, de não saber o que era, sabe? Foi um processo... Essa terapia, eu acho que ela
reforçou todas as dúvidas que eu tinha sobre mim mesma e sobre o que eu era e pra onde eu ia, assim. Acho que podia ter sido muito mais traumático, podia ter sido muito mais violento, mas foi sutilmente opressor. É tipo um apagamento básico ali. Era tipo assim, vou plantar aqui a sementinha da dúvida, porque meio que o que eu acho que essas terapias tentam fazer é fazer você concluir que você não é gay. Sim. Então, você vai ter a clarividência, você vai ver. Olha só. Você não é gay, tava aqui, eu só tava enterrado aí dentro de você que você não é gay. Sabe? Eu acho que é isso que essa terapia tenta fazer. Então, ela é sempre plantando uma sementinha, sabe? Do tipo, será que você gosta mesmo disso? E aquele cara, você não acha ele bonito? E você não faria isso, sabe? E pega no seu ponto fraco, né? Porque, tipo, o que eu você lembro... Você tá super fragilizado, você vai responder o quê? Talvez eu pegaria aquele cara, nunca peguei uma mulher. Você tinha 15 anos também, né? Eu tinha 15 anos também quando aconteceu... E eu fui levado a 4 terapeutas. Os 2 primeiros meio que se recusaram. O terceiro, ele já... eu passei 4 sessões com ele. E eu lembro de... Quando eu falar... Uma das primeiras coisas que eu falei foi sobre... O quão era ruim pra mim ver minha mãe triste por minha causa. E durante as 4 sessões... Era disso que ele falava. As coisas que ele falava era assim: você quer ver sua mãe assim? Você quer ser essa decepção com sua mãe? Porque a sua mãe, ela tá triste. Ela precisa ficar feliz. E aí ele pegou exatamente no meu ponto fraco, sabe? Que era ser a decepção pra minha mãe. Porque eu lembro, dentro das discussões com a minha mãe, assim... A única coisa que me feria realmente... Tipo, que eu sentia no fundo do meu peito, tipo, sangrar, era quando eu ouvia da boca dela que eu era uma decepção, de que ela preferia que eu fosse um drogado, né? E eu via ela chorando. Eu ouvia ela contar que ela tentou se matar, que ela já foi pro hospital por minha causa. Então, tipo assim, era a minha existência ferindo a vida dela. E aí, tipo, isso era o que me cortava. E quando eu contei isso na terapia pra esse cara... Ele explorou isso, sabe? Então, aí chegou um momento que eu falei assim: não vou mais. Você vai ter que me arrastar pra ir, porque isso tá me fazendo mal. E tipo... Eu via esperança na minha terapia, porque eu via que era um jeito de eu me comunicar com os meus pais. Tipo assim, gente, eu conversava, tipo assim... Não, mas se daqui a 2 sessões a gente pedir o meu tênis de emo de volta? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, porque a gente não tinha uma ponte de comunicação. Sim. E essa mulher era tipo, não, a gente vai conversar. E aí eu já vi histórias assim da minha irmã contar, que a minha mãe contou, que essa psicóloga simplesmente transcrevia tudo que eu falava. Falava exatamente o que eu falava pra minha mãe. E aumentava umas coisas pra pior, assim. Sabe? Então eu fico muito chocada como esse tipo de profissional existe, sabe? Existe. Eu já me peguei uma época na minha vida pensando, eu queria processar essa mulher. Só lembrando pra você que está ouvindo, desculpa, Gabi, vocês que estão ouvindo, isso é crime, tá? Exato. O Conselho Federal de Psicologia, ele proíbe que profissionais de psicólogos e também psiquiatras não podem praticar cura gay. Psiquiatra é médico, não é psicólogo, mas enfim. Não podem praticar cura gay. O STF também, então você pode denunciar se você está passando por isso, se você conhece alguém que está passando por isso. Se você conhece um profissional que está oferecendo isso, você pode fazer essa denúncia no Conselho Federal de Psicologia, que isso é muito importante, porque é crime, não pode, tá? Eu acho que o caminho mais seguro, se você está passando por isso, se você está num processo disso, o caminho mais seguro pede ajuda pra alguém que você confia. Sim. E faz isso de uma maneira sutil, porque é um processo que quando você tá dentro... Dá medo, né? Dá muito medo. Tipo, como eu vou provar que esse psicólogo tá fazendo isso? É assustador, isso, porque são pessoas muito mais velhas, são pessoas estudadas. Eu lembro quando eu dei entrevista pro Fantástico, uma das coisas que mais me tocou quando eu comecei a falar, e eu não percebi isso na época, era assim... como o discurso de me ajudar estava implantado nisso, não, porque a gente tá fazendo isso pra te ajudar, Felipe. As pessoas estão articuladas. E isso era muito articulado e era tipo... Cara, era realmente um profissional que é pra ajudar você. É um profissional que é pra ajudar. Psicólogo é pra te ajudar. É pra te fazer passar por um momento de clareza. É pra fazer uma terapia, lá e tal. E como isso tava, tipo, tão dentro da minha cabeça que, assim, eu tinha medo dele. Então, assim... era uma pessoa mais velha, era uma pessoa estudada, era uma pessoa que sabia o que estava falando. Então, a manipulação acontecia ali. Porque, pra mim, muitas vezes ele estava certo e eu estava errado. Só que ao mesmo tempo, eu tava querendo lutar. Então, algumas pessoas, elas não têm força
E eu não teria força, por exemplo, pra denunciar uma pessoa. Então, se você tá ouvindo, se você tá passando por isso, ou se você conhece alguém que tá passando por isso, tentem achar pessoas de confiança pra conversar e de alguma forma denunciar e tal, porque é realmente importante que seja denunciado esse tipo de acontecimento. Mas existe também a preservação da sua vida e da sua saúde mental. Então, coloca isso em primeiro lugar. E a gente tá falando cura gay pelo nome popular que se dá e que, né, tem sido noticiada por aí, mas toda e qualquer terapia de conversão é errada. Então, pessoas trans estão passando por isso, bissexuais, gays, lésbicas e afins. Todo mundo que estiver passando por isso, estiver passando ou conhece alguém que tá passando por uma situação semelhante, fornecer ajuda ou equiparar de alguma forma é sempre importante. Miga, como foi, a gente já falou da aceitação de pai e mãe, como foi o acolhimento da comunidade LGBT e até da comunidade lésbica, né? Porque a gente sabe que tem esse recorte, por você ser uma mulher negra, lésbica, nesse meio. Eu sinto que dentro da comunidade LGBT como um todo, eu sempre fui muito acolhida, assim, sabe? Eu sempre me senti muito segura. Tipo, eu me sinto... Cara, não sei... Eu com certeza... Não sei não, né? Eu com certeza não estaria segura numa sala com 4 homens héteros, sabe? Por mais despojada, simpática, desinibida que eu seja, eu tenho medo de um homem hétero. Então, eu sempre me senti segura dentro da comunidade LGBT. Quando eu... saía, assim, do meu armário. Eu tinha uma convivência basicamente com homens gays, que era lá em Santos. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei a conhecer outros tipos de gays. Hoje eu tenho amigas mulheres trans, amigos homens trans. E eu me sinto muito em casa, assim, sabe? Eu acho que, tirando todos os desprivilégios, ser LGBT é um presente, né? Tipo, cara, é muito legal, sabe? A gente ter os nossos gostos, a gente ter as nossas afinidades. Então, hoje eu me sinto muito acolhida pela comunidade como um todo. Eu acho que existem... Como eu posso explicar? Existem as deficiências, né? Como a gente falou. E dentro... Aprofundando para o recorte... o recorte L, antes do recorte negro, eu sinto que a comunidade lésbica, ao meu ver, assim, ela vem se fortalecendo justamente pelo que a gente estava conversando no começo, que é o contato da mulher com a informação. Então, é o contato da mulher com o feminismo, com temas como sororidade. Então, eu acho que a comunidade lésbica, pelo menos pra mim, assim, né? Que, tipo, talvez não sou uma sapatão tão antiga. Ela vem se fortalecendo, assim. Então, hoje eu me sinto acolhida. Por mais que um pouco sozinha nos rolês onde eu tô. Nos rolês lésbicos onde eu tô. Que é uma coisa bem bolha. Tipo, centro de São Paulo. Então, é uma coisa automaticamente bem branca. Elitista e tal. Mas eu sei que é uma escolha minha, sabe? Eu escolho estar nesse lugar. Obviamente, por conveniência e por, né, um racismo institucionalizado que, por exemplo, me faz com que eu me sinta desconfortável em lugares menos brancos, porque eu sempre convivi nesse tipo de lugar. Mas é uma escolha minha estar nesse ambiente que é majoritariamente branco e que eu me sinto acolhida também, justamente por essa vibe da mulher tá nessa pegada de ser mais parceira uma da outra. Então, hoje, tipo assim, no carnaval eu consegui... Tava com a minha namorada e a gente conseguiu ir numa festa que era só pra mulher. Tipo assim, a gente tava era carnaval, a gente tava num bloco, tava, tipo, várias sapatões, vários gays. Chegou na porta da festa, tipo, olha... Gays vão pro Zig, mulheres ficam aqui, sorry, a gente vai ter que se dividir porque vocês não vão conseguir entrar. Era uma coisa que talvez eu não fosse conseguir há pouco tempo atrás. Que eu falava, putz, mas a gente não vai ficar todo mundo junto. Eu nem tenho amiga sapatão pra ir nessa festa. Então, é uma coisa que pra mim também vem sendo um processo junto com a vibe de ouvir mais músicas e entrar mais em contato com representatividade lésbica. Então, eu acho que é um grande processo que vem só crescendo e ficando mais forte. Eu perguntei isso porque dentro da comunidade G, principalmente, tem uma coisa muito velada de rivalidade, né? Que um gay tem que ser rival do outro e aí a gente começa a criar vários núcleozinhos. Sim. Tem o núcleo do ativo, tem o núcleo do passivo, tem o núcleo bear, do padrão, e etc, etc. Existe esses núcleos dentro da comunidade lésbica, ainda principalmente falando também de ativo e passivo, etc. Eu acho que existem essas denominações, né? Tipo,
Butch Queen, Femme Queen, Golden Star, essas coisas meio inglês, assim. Mas eu não sinto que é tão pesado quanto na comunidade LGBT. Tipo, cara, na comunidade LGBT tem festa de urso, sabe? Eu sinto que a Sapatão, ela não chegou... Eu falei o quê? Opa, comunidade G. Os G. G, as gays. Eu sinto que na comunidade lésbica, eu não sinto essa... Não sei se é porque eu tenho essa passabilidade feminina, mas eu não vejo tão... Eu acho que na comunidade gay é muito nítido, né? Tipo, sei lá, a galera coloca o seu nicho no aplicativo de pegação, por exemplo. Nem no aplicativo. festa Twitter tem tudo. gente que coloca o urso lá. O Wolf Exato. pra lá e o Wolf pra cá. Só tatua Tipo, uma pata de urso. Exato. A tua porra dá uma pata de urso. Essa eu achei... Então, eu acho que não tem tanto dentro da comunidade lésbica. E essa vibe de ser ativa, de ser passiva... Eu já tive muito essa noia de ser bem assim, preto no branco. Porque eu acho que isso é um espelho da nossa representatividade heteronormativa, né? De se relacionar. Então, é tipo, cara, ou você é homem ou você é mulher. Ou seja, você dá ou você come. Vê aí o que você quer fazer. É uma coisa que eu desconstruí em mim. Venho desconstruindo, assim, antes era tipo assim, não, sou passiva, lide com isso. Então, hoje é uma coisa que eu já consigo desconstruir em mim. E eu acho que o sexo lésbico, ele é um pouco mais... Eu acho que ele é a vibe da mulher ter tão pouco contato, né, com o próprio corpo... Você descobrir o seu corpo e descobrir o corpo de outra mulher é muito rico, assim, é uma troca, sabe? Então, é uma coisa de se permitir mesmo e... Por causa desse ponto da gente não ter a nossa sexualidade tão explorada, eu acho que a gente acaba pulando essa fase de ou ser só passiva ou ser só ativa. É tipo, cara, eu preciso entender o que o meu corpo faz, porque eu não sei. Tipo, como o homem é explorado, a gente não é. Então, a gente não sabe. Eu acho que ainda tem... Deve não. Com certeza existe essa divisão ainda de passiva e de ativa. Mas eu acho que a mulher tem essa curiosidade que é, tipo, dar um passo que o homem já deu. Sabe? Que o homem cis já deu. Eu ia entrar exatamente nesse ponto, nessa pergunta. Foi ótimo que foi um gancho espontâneo. Isso da sexualidade ser negada para as mulheres, né? Tipo, a gente já falou sobre isso em alguns outros episódios. Nessa parte do ativo e do passivo, às vezes as mulheres nem precisam ter penetração, por exemplo, né? Exato. Existe esse lado também de, tipo, existem outras formas de prazer dentro do sexo. Existe dentro do sexo entre dois gays também, só não é explorado, né? Tipo, a guinagem recebe um nome meio marginalizado nesse sentido. Tipo, será e, que é tipo, sexo? Não, Exato. tudo que não é penetração, as pessoas chamam de preliminar. Gente, preliminar pra mim é tirar a roupa. É tirar o óculos, no meu Tirar caso. o óculos. Tirou o óculos, pegou água. Gente, você tá pelada com a outra pessoa ali, pra mim já é sexo. Como pros gays, né? Como a gente tá tão perto da heteronormatividade ainda, tipo, a maioria de nós, que assim, só é sexo se tem penetração. E se tem penetração, por exemplo, o ativo não gosta de, sei lá, fazer tal coisa. Ou não gosta de levar a dedada. Não, e fora que é o penetração, né, de carne. Porque se for uma penetração, por exemplo, por um dildo, já não conta como sexo também. Porque assim, tudo bem você não curtir, fazer tal coisa e tal, isso é aceitável. Agora, existe muito um estigma de, tipo, se você é ativo, você só vai ser ativo. Se você der o cu, você já é uma passivona. Versátil é ser passiva. Ih, não existe. Tem esses pesos, com certeza. Sexualidade, tipo, a sua sexualidade, como foi aflorada e, tipo, primeira vez, se você quiser contar também. Momento picante. Gente, a minha primeira vez foi uma bagunça, não sabia nada do que eu tava fazendo. Sabia só que a minha chota fazia xixi. De resto, foi assim, descobrindo na vida. A sua primeira vez foi com mulher. Desculpa. Foi. A minha primeira vez foi com uma mulher. Podemos entrar nesse assunto. Podemos, já. Vamos entramos, lá. né? Já estamos aqui. E, cara, eu lembro que foi uma coisa tão assim, tipo... Eu acho que a diferença é a gente como pessoas LGBTs, a gente vê a virgindade de um jeito muito diferente das pessoas héteros, né? Pra mim, eu só queria perder. Tipo assim, meu Deus, preciso transar, porque não dá mais. E isso aconteceu pra mim, entre aspas, tarde. Eu tinha, tipo, 18, quase 19 anos, quando eu transei pela primeira vez.
Então, era uma agonia pra mim, sabe? Tipo, meu Deus, preciso perder isso, socorro, socorro. Então, eu não liguei muito pro jeito que aconteceu. Não acho... É foda falar, não acho que a gente tem que ligar pro jeito que a gente perde a nossa virgindade, mas eu também não acho que a gente tem que colocar num pedestal igual a algumas pessoas héteros colocam, sabe? Porque isso é reforçar muito esse estereótipo patriarcal de se guardar, de ter mulher pra casar, de ter mulher pra pegar. Um conservadorismo até burro, né? Exato. Sim. Então, eu acho que, cara, você tem que estar confortável, sabe? Eu lembro uma vez, eu tava numa aula, e aí uma professora fez uma pergunta assim, o que é perder a virgindade pra você? E aí todo mundo, tipo assim, fazer sexo. Aí entravam nos questionamentos, o que é sexo? Com quem que é sexo? E uma menina falou uma coisa que eu acho muito fofa até hoje. Ela falou, pra mim, perder a virgindade é ficar à vontade, sem roupa com outra pessoa. Então, eu perco a minha virgindade várias vezes, com várias pessoas, assim, que eu fico à vontade. Eu achei tão lindo, assim, né? sabe? Que poético. Aqui arrepiou tudo. Então, e eu falei, cara, é isso, sabe? Perder a sua virgindade para alguém você se sentir intimamente confortável com essa pessoa. Então, a minha primeira vez foi meio que uma bagunça. Não, acho que não tenho do que se arrepender, meio que era o que eu tava pronta pra viver naquela época. E desde então, eu já me permiti transar com um homem, que pra mim foi um grande passo, assim, sabe? Porque eu falo, tipo, cara, eu precisava viver aquilo, sabe? Precisava entender o que é uma penetração com um homem cis versus o que é uma penetração com uma mulher. Então, já me aconteceu também. E hoje, eu acho que eu tô bem nessa vibe de experimentar ser ativa e ser passiva, e ao mesmo tempo que eu também tô conhecendo o meu corpo e o meu próprio tesão. Então, antes eu não tinha tesão sendo ativa. E hoje eu tenho, sabe? Hoje eu tenho vontade de, tipo, ir num sex shop e falar, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Por quê? Será que eu sinto tesão usando isso, usando em mim, usando na minha namorada, usando em outra mulher? Então, eu acho que pra mim tá sendo essa... É uma eterna desconstrução. Justamente pela mulher não ter tido ou ter, até hoje, um contato muito baixo com a sexualidade dela, com o genital dela, sendo ela trans ou cis. Eu acho que é sempre essa coisa de você ter que descobrir, ter uma mulher pra descobrir comigo. É maravilhoso. Que foda isso, né? Pensar que... como pra gente também, de certa forma... dá um novo significado do que é ser homem, você se deitar. Se deitar com outro homem, mas como também essa relação com... Isso deve mexer muito com noção de, tipo, de corpo, de feminismo, de tudo, assim, né? Porque é meio que você entrar em contato com algo que você sabe como funciona, mas que ainda é, tipo, um espaço todo, né, pouco movimentado. Total. Deve ser muito foda, tipo, ter essa noção através de um corpo que é muito negado por sociedade também, sabe? Da desconstrução disso. E rola um bug, assim. Eu tenho uma amiga que ela tá escrevendo um livro sobre isso. Sobre como você se relaciona com outra mulher que você foi historicamente ensinada a odiar e ensinada a ver o defeito. Então, por exemplo, assim, dentro da nossa sociedade super gordofóbica, tipo assim, cara, eu quero ser magra. E aí eu me relaciono com uma pessoa não magra. A pessoa não magra, o que ela tá pensando? Ela pensa, cara, a minha namorada não quer ser igual eu, porque a gente foi ensinado... Sabe, é um grande bug, porque o nosso corpo, ele é muito regulamentado, né, pela sociedade. Então, como que você vai se relacionar com um corpo igualmente regulamentado pelos outros, igual o seu, e não se questionar? Então, por exemplo, eu namoro uma pessoa branca e a gente já teve uma discussão muito séria sobre como, pra mim, é delicado ver ela achar uma mulher branca mais bonita do que eu. Sim. Sabe? Como é uma coisa do ego, mas também é uma coisa do tipo, cara, eu me comparo automaticamente com essa mulher. E eu me comparo pra menos, pra baixo. Sim, tipo, é uma construção que a gente vê de muitos e muitos anos de, tipo, hegemonia branca e noção de beleza e padrão de beleza, construção de tudo isso, do tipo, você confrontar isso vai além do ego, vai meio do tipo... Tá, beleza, tá se relacionando com uma mulher negra, sabe? Tipo, isso tem importância. Qual é o nível... E, tipo assim, qual é o tato que eu posso exigir de uma pessoa branca desse assunto, sabe? Do tipo, a gente é super aberta pra falar, mas tem algumas coisas que eu sei que ela não vai conseguir entender, sabe? Quando a gente entra nesse assunto específico, ela fala, não, mas e quando... Eu tenho um relacionamento aberto também. Mas e quando você pega alguém na minha frente e fala, mas você não tem o peso da raça, nesse caso, sabe? Eu tenho. E você vai ter que lidar com isso, então...
vai beijar essa fudida escondida. Mas é um processo também de desconstruir posse. É uma coisa muito interna, mas que se o outro puder ajudar é melhor. Você assistiu o... Você tá assistindo, você assiste Ela Quer Tudo? Eu assisti metade da primeira temporada, mas eu sei que a segunda ela tem uma... A segunda temporada tem um viés muito de relacionamento entre mulheres. Ela com outra mulher. Tem uma cena maravilhosa, que não é um spoiler, mas são duas mulheres transando, tipo, ela e a namorada dela. E assim, é muito explícito e bonito, tipo, é muito foda, porque é um sexo, assim, entre duas mulheres, de uma maneira, assim, que não é fetichizado. É bonito e mostra detalhes do corpo e tal. É do Spike Lee essa série, né? Então, sim, já fala por si só. E elas estão transando ao som de Frozen, da Madonna. Caralho, é muito Que susto, eu já achei que era um Let It Go. Eu ia ficar tipo, você quer, Damares? Let It Go? Damares, corre aqui. Damares, mulher, corre aqui. Frozen, Icônico. É a Elsa, menina. É a Elsa, menina. Não, é sério. Se você não for assistir a série, assiste só a cena, porque assim... Já me fala o capítulo. Acho que é o 1 ou 2 já da Mas eu segunda preciso ver essa temporada. série. Então, é muito foda. Aproveitando, como é ter um relacionamento lésbico aberto? É tudo! Olha, gente, é tudo de bom. Eu já tive o meu primeiro relacionamento, ele durou 2 anos também. Ele era um relacionamento que não era nem fechado, ele era lacrado. Tipo assim, olhou pro lado, mano. dorme no sofá. Eu era muito ciumenta. Mas uma coisa que eu sinto hoje, assim, vendo meu outro relacionamento, meu relacionamento atual, é como a minha insegurança e a minha segurança tem anda de mão dada com o meu ciúme, assim, sabe? Então, na época, eu era uma pessoa muito mais insegura do que eu sou hoje. Insegura em muitos níveis, assim, do meu ser. E isso era automaticamente depositado no meu nível de ciúme. Então, que era de médio pra altíssimo. Não existia não ter ciúme. E hoje, que eu me sinto uma pessoa mais segura com a minha... tipo assim, é uma insegurança... Parece fútil, mas eu acho super importante. É uma insegurança sobre aparência. Em primeiro lugar, será que eu sou tão bonita assim? Será que eu sou bonita at all? Pra depois entrar em umas piras meio intelectuais ou, sei lá, diferentes. Mas é basicamente estético. E hoje eu sou uma mulher muito mais segura com a minha estética, uma mulher que se aceita muito mais e por aí vai. E ter um relacionamento aberto com esse meu recém-background é bem confortável, assim, sabe? Porque é esse exercício diário da posse, assim, tipo, cara... E é muito legal quando a minha namorada meio que apresentou esse conceito pra mim, eu pensava assim, nossa, a minha namorada ela é meio roots, assim. Falava, ai, não, você é muito roots, meu Deus do céu, nunca vai acontecer isso, credo. Como assim você não tem ciúme? E aí, quando eu fui começando a ver isso em mim, fez muito sentido. Porque eu pensava, cara, eu tô pegando alguém aqui, eu tô beijando alguém, e eu não deixo de amar ela. Sim. Sabe? Tipo, eu posso beijar essa pessoa uma semana. Eu não vou deixar de amar minha namorada, sabe? E o meu namoro é sobre isso. É sobre amar. Então, eu acho que o ter um relacionamento aberto com outra mulher deixa muito aberto essa coisa que a gente tá falando de mulheres entrarem em contato com a sexualidade delas. Uma coisa que no relacionamento fechado não acontece tanto. E, cara, eu acho que é muito legal ter um relacionamento aberto porque parte dos dois lados, assim, sabe? Quando você tá num relacionamento fechado, não é que parte dos dois lados ou não parte, mas tipo, às vezes as pessoas não veem a outra opção, que é o aberto, sabe? Não, só dá pra ser fechado. Então, estar num relacionamento aberto, eu me sinto muito assim, tipo, num acordo, sabe? Tipo, cara, a gente tá fazendo uma coisa que é muito nossa, assim, é aberto, mas a gente tem as nossas próprias regras. E a gente pode fechar a hora que a gente quiser. Eu sinto que é muito uma parceria, assim, bem grande, sabe?